É uma temática, assim, que ela é tabu, né, Ju? Uhum. Ela é tabu e acho que parece que a sociedade, ela não aceita muito a pessoa que passa por esse processo, né? Uhum. Uhum. Mas primeiro, antes de tudo, eu quero te perguntar, assim, o que é o luto? O luto, ele é um processo diante de uma perda significativa. E isso não tem só a ver com a morte, assim. Isso é uma coisa que eu tento disseminar como profissional. Da gente poder entender o luto para além da morte. Sim, o processo de luto, ele acontece quando a gente tem uma perda que a gente chama de concreta. Então, quando a gente perde alguém por morte. Mas o luto, ele também é sobre as perdas simbólicas, né? Então, rompimento de relações como amizade, um namoro, um processo de divórcio, né? Mudança de cidade, as fases da vida, né? Quando tu deixa de ser criança pra tu adolescer, pra tu virar adolescente, tu tem perdas simbólicas, né? Aquele corpo muda, aquela mente muda. Da adolescência pra adultez, a mesma coisa. Da adultez pra velhice, mais ainda, né? Então, o luto simbólico, na verdade, ele nos permeia muito mais até do que a morte, né? Os lutos simbólicos estão no dia a dia, estão no rompimento de algo, né? Formaturas, por exemplo, né? Quando a gente se forma numa graduação, enfim, num curso, a gente acaba deixando pra trás aquela rotina, muitas vezes os professores, né, os colegas que estão ali presentes com a gente. Quando a gente faz alguma mudança de cidade ou de estado, eu ainda não fiz um intercâmbio só, mas mudar de cidade também, tu deixa alguma coisa pra trás, tu acaba perdendo, querendo ou não, né? Então eu acho super importante a gente olhar pra isso também. Tu estava falando de mudar de cidade, eu acho que eu passei por um pequeno luto quando eu me mudei do meu antigo apartamento. Então eu passava por lá várias vezes durante a semana, passava na frente, eu visitava, sentia uma saudade, assim, uma tristeza, ficava olhando o bairro, com muitas saudades, assim, do que eu vivi naquela época. Eu acho que foi um pequeno, né? O que tu acha? Não, eu acho que é um baita luto, assim. Eu acho que a nossa casa é onde a gente constrói muito afeto, muito apego, né? E é isso, assim, mudanças geram luto. Porque mudanças geram perda, né? A partir de que eu mudo algo, mudo no meu corpo, mudo na minha mente, mudo socialmente, algo acaba sendo perdido naquilo. Né? Eu fiz até um vídeo no meu Instagram, tem um Reels que foi o que bateu muitas visualizações, assim, porque eu acho que o pessoal se identificou muito, que foi a questão de trazer só lutos simbólicos. Então eu trouxe a questão da mudança de cidade, trouxe da questão de amadurecer, trouxe da questão de ser demitido ou ficar desempregado, né? Trouxe as formaturas, enfim. Então, eu acho que é super importante a gente poder validar essas coisas, né? E aí eu vi que nos comentários muitas pessoas me diziam assim, ai, mas que engraçado, porque quando eu me formei, ou quando eu saí da minha cidade, eu senti uma dor tão grande, eu não sabia identificar o que era. E agora tu pode me dizer que eu tava passando por um processo de luto. E é um luto, né? Só que não é tão reconhecido às vezes. A gente não consegue... Dificilmente a gente vê as pessoas nomeando quando termina um relacionamento que está de luto. Agora que esse tema tem vindo mais. Mas dificilmente. E a gente passa por todas aquelas etapas. Não necessariamente todas e não de forma linear. Mas a gente passa pelas fases do luto, né? E isso é super importante em qualquer luto, seja ele simbólico ou concreto. Tem diferença, assim, tu tinha falado sobre luto concreto e luto simbólico. E tem os dois juntos. Explica um pouco pra nós, assim, qual é a diferença, se tem diferença. Como é que é essa classificação? O luto concreto a gente entende como a morte, né? Na verdade, a perda concreta, vamos falar assim. Né? Usar o conceito de perda concreta é a morte. Perdas simbólicas são essas, assim. Esses rompimentos, né, de relação, essas mudanças, enfim. E eu sempre costumo entender e trazer isso para as pessoas de que o luto por morte, ele também gera perdas simbólicas, né? Porque quando a gente perde alguém, quando alguém morre, a gente não perde só essa pessoa, a gente perde todo o resto, né? A gente perde o convívio, a gente perde o afeto e o carinho que era trocado diariamente, a gente perde as mensagens, a gente perde as datas comemorativas na presença daquela pessoa. Então, a morte, ela também gera as perdas simbólicas, né? E às vezes a gente fica muito focado nessa questão da morte, e a gente acaba esquecendo que esses outros lutos também são importantes, né? Por que dói tanto perder alguém? Não é só porque eu perdi aquela pessoa, é porque eu também deixei de me beneficiar daquela relação, aquela relação me fazia muito bem. Eu falo muito de uma relação importante, e até teórica, mas que eu acho importante da gente falar, que é o luto e o narcisismo. Por que o luto, ele dói tanto e por que ele é tão cansativo? Quando a gente tem uma relação com alguém, a gente investe o nosso tempo, investe o nosso afeto. Quando a gente perde aquela pessoa, pra onde é que vai aquela energia de investimento?
pras lembranças, né? E isso é totalmente desprazeroso. Né? A gente não investe mais no carinho, no dia a dia, no afeto, na relação, na comunicação com aquela pessoa. Ela morreu, eu perdi ela, de alguma forma. Pra onde é que vai toda essa energia? Essa energia vai ter que ser dedicada a lembranças, né? E por que é tão desprazeroso? E por que às vezes tem pessoas que relatam até ter raiva da pessoa que faleceu? Porque eu também não tenho mais o benefício daquela relação. O que tinha naquele vínculo, aquele benefício que a pessoa até podia ser até o olhar, né? Exatamente. Um sorriso que a pessoa dava, um olhar, ou até um abraço, qualquer coisa. Exatamente. Né? E a pessoa fica só internamente dentro, viva dentro, né? Mas concretamente ela não está mais aqui. Exatamente. Então, além de eu ter depositado muita energia, muito afeto naquela relação, aquela pessoa também me dava aquilo. E a partir do momento que eu perco ela, eu também perco essas coisas, né? E eu preciso disso. Como era bom receber uma mensagem, um elogio, um afeto, um amor. E aí, quando eu perco essa pessoa, seja por morte ou simbolicamente, eu deixo de ser beneficiada por aquela relação. E isso é super doloroso. Sim, muito. Né? Então, eu acho super importante a gente pensar que a perda concreta, que seria a morte, também gera perdas simbólicas. Né? O que foi perdido naquilo que se perdeu. Né? Eu acho importante isso. Então, a perda simbólica, ela é só simbólica, não quer dizer que ela é concreta, né? Porque a pessoa está ali... É isso? A perda simbólica é uma questão mais de simbologia de perda, de mudança, né? Então, as relações que se rompem, as mudanças que acontecem. Já a perda concreta é a concretude da morte, né? Então, alguém morreu e aí ali eu tive um luto por uma perda concreta. Né? A morte como algo concreto e a simbologia, o luto simbólico, como algo ali de mudanças, de perdas mais simbólicas, né? Do dia a dia, das relações, da mudança de ciclo de vida, que é aquilo que eu te comentei, né? De criança para adulto, adulto para idoso, enfim. E, Ju, por que passar pelo luto, né, é tão essencial, assim, importante, assim, pra gente? Mas, ao mesmo tempo, é um tabu, assim, que é muito difícil pra gente falar com alguém, né? Pra gente passar por isso. Isso é algo até cultural, né, Ju? Porque muitas culturas, na verdade, celebram, né, esse momento. Nós, culturalmente, aqui, não é assim, né? E a gente tem uma cultura muito afetiva, muito calorosa, né? Os brasileiros são conhecidos por serem muito calorosos, muito afetivos. Então, esse rompimento, ele é muito difícil. E o que eu costumo dizer é que qualquer coisa que nos desagrada, a gente vai tentar esquecer, a gente vai tentar negar. Isso é um mecanismo de defesa. A gente não quer lidar com isso. Mas é importante passar pelo processo de luto, porque é através desse processo que tu vai aprender a te adaptar. Eu não uso de forma nenhuma, nem profissionalmente, nem com os meus pacientes, a palavra superar, a palavra terminar. Eu acho que a gente se adapta à perda de alguém. Olha que interessante, A gente não esquece, não supera. Então, esse é um recado que a gente pode dar. Então, a gente se adapta, a gente não supera. Isto. E a gente não esquece. A gente se adapta. Eu acho que isso é uma coisa super importante, assim, né? Não tem como a gente esquecer alguém ou algo que a gente viveu. Tem como a gente se adaptar. Isso quando a gente fala de luto, de perda. Né? Então, se eu perdi um amigo, se eu perdi o meu pai, se eu perdi um filho, tu provavelmente não vai esquecer. E tu não tem nem que superar isso. O processo de luto, ele tem, vamos assim colocar como objetivo, uma adaptação. Tu te adapta àquela perda. Então, tu volta a viver aos pouquinhos rotina do trabalho, a vida social. E isso é super importante.